Opa, boa noite pessoal. Boa noite, todo mundo tá entrando aí, tá? Esperar um pouquinho aqui que eu já vou chamar a professora Janaína. Aí, ó, ela já tá na área. Vai ficar gravado. Ei, Ah, oi Janaína, tudo tudo bom? bom? Joia. Agora eu tô do outro lado e eu tenho que acostumar aqui como é que faz os esquemas para ficar bom para todo mundo. Tá vendo? Pronto, agora tá certo. Tá me vendo? Estão me ouvindo bem? Eu tô te vendo, tô te ouvindo bem. Ok, e aí pessoal, Viu, pessoal? vendo e ouvindo bem, né? Vamos ver o feedback do povo. Daqui a pouco o povo vai respondendo aí. Tem sempre um Um lagzinho aí, delayzinho. tem um tempinho aí que é. Então tá jóia, todo mundo tá vendo e ouvindo. Você tá bom, João? Uai, professora, eu tô bom demais. Essa é a melhor época do ano, né? Pra Pois nós. é, começou a chover, né? Então, tem luz, temperatura, água. Agora é brilhar. Agora, céu é o limite. Exatamente. Então, beleza. Boa noite para todo mundo aí. Professora, o que você acha? A gente espera uns 3 minutos, uns 5 minutos? Não, vamos começando. O pessoal que tá aí já tá querendo ouvir, né? Quem tiver chegando Eu vou, atrasado eu aí. vou, eu vou seguir a sua experiência, porque acho que ninguém tem mais experiência em live que você agora, né? Pois é, rapaz, esse negócio aí foi brabo. Essa pandemia teve esse lado positivo, se é que pode se tirar alguma coisa positiva desse troço, né? Mas, enfim, Então, foi uma proposta que eu fiz e que acho que funcionou bem, né? eu acho que está sendo um momento importante demais. Eu te falo por mim, por exemplo. Eu cresci em conhecimento técnico nesses meses, muito mais do que em anos de experiência profissional. Sim, Para eu mim foi também. importante, né? Porque estou tendo contato com vários assuntos que há algum tempo eu não estava estudando. Tem sido legal. Sim, eu também, porque cada pessoa que eu convido para fazer uma live, eu preciso estudar sobre o assunto. Cada vez que vocês me convidam para uma live, eu tenho que estudar, né, me qualificar para responder as perguntas. Então, isso vai gerando uma engrenagem que está sempre funcionando. E eu descobri que isso é muito bacana, porque aí a gente está sempre atualizado, está sempre conversando com os melhores, né? Isso é muito bom. Exato. O nível dos seus convidados estão só É. top, né? Não, todos são top, todos são top. Todos, do primeiro ao último. Ainda tem muita gente para vir aí, pode ficar tranquilo. Ih, tem Show de muita bola. gente boa para dividir o conhecimento com a gente. Vamos começar então? Vamos Temos começar. 39 pessoas, já dá para a gente ir conversando. Bom, pessoal, boa noite. Meu nome é João Carlos, eu sou doutorando na UFMG, no pós-graduação em zootecnia, na Escola de Veterinária, né? E hoje a gente vai ter o prazer e a honra de conversar com a professora Janaína, que dispensa comentários, mas ela vai se apresentar daqui a pouco. Eu tenho um prazer muito grande de falar com ela, pelo respeito que eu tenho desde a Martucelo 2000 e pouco, da época do Maasai, né? Isso. E, Certinho. e Ainda bem que você não falou o ano, mas eu não gostei de você ter falado 2000 e pouco. Aí já me entrega. mas enfim, senão eu te lembro da tendinite, aí fica complicado. E Exatamente. hoje, Você ouviu o podcast? sim, não, a gente já tinha falado isso algumas vezes, né? Sim. E hoje a gente vai ter o prazer de falar com ela sobre o capiaçu, que é um capim importante, é um capim que tem o seu lugar na pecuária moderna, mas que, como é um capim novo no mercado, eu acho que tem muitas coisas que precisam ser esclarecidas dele, sobre ele, né? Porque muita gente fala muita coisa e a mensagem final que chega nem sempre é a mensagem mais certa. Eu estou no campo e eu vejo muitas pessoas falando coisas sobre capiaçu que nem sempre é a mensagem que deveria ter chegado lá. Então hoje a gente vai tentar aqui tirar um pouquinho dessas arestas. E eu passo a palavra então para a Janaína. Brigadão, Janaína. Satisfação de ter aqui. Eu agradeço vocês. Já é, na verdade, o nosso segundo encontro aí com vocês aí do Floricultura e Alimentos. Nós fizemos um no Google Meet mais fechado, que foi muito bacana, uma troca de experiência também Foi. muito legal. Eu agradeço enormemente a confiança. E é sempre um prazer para mim falar de floricultura, né? Então, não importa se a gente está falando de capiaçu, de pânico, se a gente está falando de braquiária, de manejo.
O importante é a gente popularizar a ciência, a tecnologia em floricultura e pastagens para que com essa popularização a gente consiga colocar algumas verdades e quebrar alguns mitos, né, João? Talvez esse seja o maior objetivo dessa nossa conversa hoje, né? Porque existe uma ciência por trás disso tudo e essa ciência tem que chegar até os produtores, embora a gente saiba que manejo de pastagens envolva muita coisa de arte também. Não é fácil, não é para qualquer um, né? Então, o manejo de pastagens eu acredito que seja uma ciência, mas tem um quê, aí uma questão também da arte de saber manejar, né? Não é qualquer um que vai ter habilidade. Né? Então, a gente pode começar a falar do capiaçu, o pessoal pode perguntar o que quiser. Se quiser, eu já posso começar a falar agora sobre um pouquinho de histórico, né? Para a gente poder iniciar a nossa conversa. Você, quem sabe, você pode conduzir aí. E te agradeço muito a confiança. Não, que isso, a confiança é total sempre, né? Você sabe que eu sou seu fã. É difícil até de ficar falando isso, né? Que você sabe tanto que eu te admiro. Não, a gente já conversou algumas vezes, né? A gente tem conversado bastante esses dias. Essa live, pessoal, é uma das atividades que nós estamos fazendo, porque nosso grupo Forra de Cultura e Alimentos, na UFMG, está completando esse ano agora 45 anos de história. Né? É um grupo que veio pela batuta do professor Lúcio Gonçalves. Hoje, quem coordena é o professor Diogo Jaime. E nós estamos hoje aí num grupo bastante grande e vamos ter vários eventos agora para comemorar esses 45 anos. E acho que a dinâmica que nós podemos fazer assim, vamos fazer um overview primeiro, né, sobre o capim, depois vamos abrir para as perguntas, que eu tenho um número de perguntas muito grande que chegou aqui das caixinhas, depois, senão o tempo passa e a gente perde. Né? Perfeito. Tá? Então vamos lá. Então, assim, a cultivar, né, o BRS Capiaçu, ele virou uma febre entre os produtores, principalmente nos produtores de leite, né? Aqui a nossa região é caracterizada por minifúndios, já falei isso algumas vezes, né? Produtores de leite pequenos. Então, o capiaçu, ele chega como se ele fosse ser literalmente a salvação da lavoura, e a lavoura, nesse caso, é o milho. Né? Então, nós vamos substituir o capiaçu pelo milho. Isso pode? Isso não pode? Né? Talvez essa seja a pergunta que eu mais recebo no direct em relação ao capiaçu. Professora, eu posso substituir a silagem de capiaçu, a silagem de milho pela de capiaçu? E aí a minha resposta é a seguinte, depende, né? Eu já falei isso algumas vezes, eu vi uma vez um meme aí numa página forte do agro dizendo que quando você não sabe responder, você responde depende. Não é assim que funciona. Não é bem assim. Porque quando se trata de coisas biológicas, muita coisa depende. Né? Então, depende do manejo, depende da qualidade dos seus animais, da resposta produtiva dos seus animais. Né? Então, se você tiver animais de ponta, animais de cabeceira, com alta produtividade, consequentemente com alta exigência nutricional, a minha resposta para essa pergunta no direct, João, vai ser não, você não pode. Porque senão você vai ter que complementar isso aí com um concentrado. Porque senão seu animal não vai responder. Mas se você tiver vacas de média produção, né, em que você não vai esperar ganhos muito elevados, tá certo? E você não trabalhando com concentrado nessa situação, obviamente, a minha resposta é sim, você pode. Né? Então, nesse caso, depende de uma série de fatores. O fato é o seguinte, nós estamos falando o que é verdade. Isso é uma verdade, isso não é um mito. Nós estamos falando de uma das plantas mais produtivas do mundo tropical. Isso é inerente à espécie. Penicetum purpureum é a espécie forrageira que a gente tem hoje utilizada no Brasil de maior produção de forragem. Ponto pacífico, acabou a conversa. A gente podia parar aqui. É a mais produtiva? É a mais produtiva. Tá? Só que existe uma série de coisas que precisam ser avaliadas para que ela te responda. Eu visitei algumas capineiras de capiaçu aqui na minha região, né? E eu vi os extremos nesse contexto. Eu cheguei lá numa capineira em que eu fiquei assustada, eu precisei praticamente pegar um catálogo botânico para identificar o capiaçu. Eu fui por eliminação. Porque ele estava muito mal implementado, com espaçamento ruim, sem adubação, eram umas varetas fininhas que não lembravam em nada aquela exuberância do capiaçu que eu vejo em capineiras bem implementadas. Mas efetivamente era o capiaçu. Mas era uma capineira horrorosa. Então, a resposta em produtividade daquelas 50 toneladas de matéria seca por hectare, ela não vai acontecer. E esse produtor vai dizer o quê? O capiaçu não é tudo isso. Porque ele não tratou como deveria, entendeu, João? Porque uma coisa que eu sempre falo, vocês me escutaram falar isso inúmeras vezes, que seja em live ou em podcast, eu sempre comento, existe uma coisa que é um combo. Você não consegue
você só consegue comprar se você comprar junto. Você só consegue ter se você tiver junto. Não vai separar, tá? É que nem mulher muito bonita e problema. Você não consegue separar. Eu tô brincando, tá, gente? Porque eu sou linda e meu marido não tem problema nenhum comigo. E a autoestima é tudo na vida de uma pessoa, né? Vamos que vamos. E vamos nós. Por exemplo, toda planta que tem alta produção, ela obrigatoriamente vai ter alta exigência em fertilidade do solo. Quando você vai implementar o capiaçu, e a gente pode começar a falar um pouquinho sobre implementação, você tem que elevar a saturação de barro do seu solo para 60%. Isso é muita coisa. Se o camarada Muita não coisa tiver... difícil, né, professora? E difícil. No primeiro ano, Exato. no primeiro ano dificilmente atinge. Às vezes você tem que trabalhar a fertilidade do seu solo para que aquela planta se Construir, encaixe. né? Exatamente, entendeu? Você não consegue fazer isso. Então, a gente está falando de uma planta que é altamente exigente. A gente não está falando de uma planta que aceita desaforo e tapa na cara igual a braquiária. E ela vai acusar o seu erro de manejo quando você tiver uma capineira toda varetada, né? E vai ficar, a capiaçu tem muita folha, demora a senescer. A taxa de senescência do capiaçu, João, ela é baixa. Ele demora para perder folha, para morrer. Você chegou nessa situação que a coisa está muito feia, né? Então, ela só serve para quem está disposto a trabalhar com uma forrageira que tem alta exigência em fertilidade, tá? Não Sim. é para qualquer solo. Ano passado, eu implementei uma capineira numa fazenda, e como eu dominava pouco aquela região e também a forrageira, o que eu fiz? Eu fiz testes para calibrar a minha adubação, e a área que eu plantei, onde tinha menos de 100 kg de P2O5 por hectare, demorou a sair. E aí perfilhou pouco, perto das outras áreas que foram 150, e aí já começa a ver que não é um capim tão barato em implantação, né, professora? Exatamente, não é tão barato a implantação. E tem uma outra coisa, você pode conseguir resultado satisfatório no primeiro, no segundo ano, não atendendo a exigência da planta, mas sua capineira não vai durar nada. E aí começa a encarecer o seu processo. Esse é o problema. Até porque, João, isso tem a ver com o histórico da própria planta. A espécie Penicetum purpura, ela é uma espécie de origem africana. Eu vou abrir, se me permite abrir um parênteses para falar um pouquinho desse histórico, que a gente chega aqui até o capiaçu. Ela é uma espécie de origem africana em que foi coletada nos vales mais férteis da África com precipitação acima de 1000 milímetros. Nós não estamos falando do mesmo lugar que coletaram braquiária. Entende? Então, ela, pelo seu histórico, pelo seu processo evolutivo, ela já se torna mais... Eu não estou falando só do capiaçu, estou falando da espécie Penicetum purpura. Né? Então, essa espécie Penicetum purpura, ela foi levada para os Estados Unidos em 1913. A introdução dela no Brasil não foi direta, foi uma introdução direta. Ela, então, em 1913 é levada para os Estados Unidos, depois ela vai para Cuba, tá? E aí só chega ao Brasil em 1920, já vem algumas cultivares prontas. Camerun já veio, Napier já veio. Quem descobriu o potencial forrageiro do Penicetum purpura foi um coronel de nome Napier. Por isso a gente chama, né, capim-elefante, capim-napier. Então veio o capim do Napier, capim do Napier, capim-napier. Então ela só chega aqui em 1920, mas já com algumas cultivares prontas. E capim-elefante, ele tem uma vantagem em cima de braquiária e pânico, que ele é uma planta que aceita cruzamento. E ainda tem mais uma vantagem, mais uma coisa boa nisso aí. Ela aceita cruzamento e os órgãos sexuais masculino e feminino, eles amadurecem em tempos diferentes. Então isso é muito fácil para você fazer o cruzamento. Exatamente, aí você consegue fazer o cruzamento. Você agrônomo, você sabe disso melhor que eu. Aí você faz o cruzamento dela com uma facilidade. Mas todo mundo tem um defeito, nem tudo são flores, né? O problema é que essa semente, ela não é fértil, não germina, desculpa. Então ela tem uma baixíssima taxa de germinação. Então o que acontece? A reprodução, a propagação, embora a reprodução seja, né, sexuada, a propagação ela é feita por mudas estacas e acaba sendo clonal. Então, você faz um cruzamento e encontra uma boa planta, o que você faz? Você vai propagar ela por talos, né? Por comos ou qualquer parte vegetativa dessa planta. O capiaçu é isso, é o cruzamento entre, acho que era o guaco e o roxo. Foi cruzado, teve um excelente desempenho, foi testado em mais de 50 localidades na rede de teste de capim-elefante da Embrapa e chegou ao mercado. E quando ele chegou aquela musiquinha, né? Cheguei chegando, bagunçando a zorra toda, que se dane, quero mais é que se exploda. Então, ele chegou arrebentando a boca do balão, né? Então, ele é efetivamente uma forrageira de alta produtividade, um relativo valor nutritivo muito interessante, tá, João? Só que é o seguinte, você tem que colher no tempo certo. Você tem que saber fazer no tempo certo.
tá? Porque senão você vai perder, que nem essa questão relacionada à silagem. Capim, capiaçu, né? A BRS capiaçu para silagem tem que ser coletada ali em torno de quê? Uns 4,5 metros, tá? 3,5 metros, 4,5, que dependendo da região vai dar entre 90 e 110 dias. Se você passar disso, é péssimo. Inclusive tem relatos até de equinos com problemas seríssimos de cólica com capiaçu passado. Por quê? Já ia ter pergunta aqui sobre equinos. Então, por quê? O que acontece? A digestibilidade da fibra do capiaçu é o nosso entrave. Esse é o problema. A digestibilidade da fibra, NDT, é baixa digestibilidade da fibra. Então, isso para cavalo ele acaba ficando mais sensível. Né? Então, esse é o problema. Né? Aproveitando aqui, João, rapidinho, só para responder uma pergunta que ela fez aqui do Paraíso. O Paraíso, gente, só porque voltando aqui no histórico rapidinho para a gente fechar esse parênteses logo, a cultivar Paraíso ela é um híbrido interespecífico, ou seja, é a espécie que capim-elefante a gente divide em 3 grupos. Penicetum glauco, que é o mileto, Penicetum purpúreo, que é o capim-elefante, e os outros penicetum, inclusive o peniceto clandestino, né, que é o nosso kikui, que não tem nada a ver com capim-elefante. E depois o resto. E por questões genéticas, Penicetum purpúreo e Penicetum glauco pode ter cruzamento. Esse é o caso do Paraíso. Então, acredite se quiser. Penicetum purpúreo, capim-elefante e mileto são parentes muito próximos. Tá? Então, dá para fazer o cruzamento e aí gera o Paraíso, que é multiplicado por semente. Tá? Mas por algum motivo, né, por causa de segregação, ou por algum motivo, a cultivar Paraíso acabou não se fixando muito. E o capiaçu, de longe, bate na Paraíso também em produtividade. Desculpa, João, só para completar a pergunta dela, mas você pode perguntar. Não, eu ia só reforçar o que você falou, porque normalmente quando me perguntam sobre o capiaçu, a principal argumentação que eu uso, o volume é muito alto e tal, mas a relação, o valor nutricional dele é relativamente baixo, e aí quando você vai olhar quilo de nutriente, por exemplo, às vezes nem sempre compensa usar aquilo para determinado sistema de produção, né? Porque você tem que saber o tipo de animal que você vai atender com ele. Isso aí é extremamente importante. Exatamente. Animais de alta exigência, pessoal, não serão supridos, né? Não vai adiantar animal de alta exigência com capiaçu. Não vai. Você não espera a mesma resposta que você vai ter na silagem de milho para vacas de alta produção. E aí, o que acontece, João? Uma coisa que é extremamente comum são os nossos produtores consertarem um erro de manejo, seja de capineiro ou de pasto, com concentrado. Isso aí, errou o manejo, vai lá e conserta com concentrado. O que desculpa o termo que eu vou usar para os produtores que estão nos ouvindo aqui, uma tremenda de uma idiotice. Simplesmente porque a capineira ou pasto é a fonte mais barata de alimentação que você tem. O concentrado, em contrapartida, é uma das mais caras. E aí você faz esse conserto aí do que você errou no manejo da sua capineira. Por exemplo, você vai lá e oferece para o seu animal uma capineira, que nem o caso desse produtor que eu falei, que era tudo umas varetas, era a capineira que estava 1 ano sem ser tocada. 1 ano. Na verdade, eram 14 meses. 14 meses a forrageira não foi utilizada. Então, o que você vai estar oferecendo para o seu animal? Né? Exatamente. Corta e oferece para o animal. Você vai esperar o mesmo desempenho? Não. Então, isso é o quê? Manejo. Aí, o que o camarada faz? Alta FDN, baixa proteína, ele vai corrigir isso como? Não corrigiu lá no manejo da capineira, vai corrigir com concentrado. Né? Então, aí, o bolso vai reclamar. Tá certo? Veste um santo e pela o outro, né? Exatamente. Minha mãe que fala isso, desveste um santo para salvar o outro. Professor, ainda falando sobre implantação, eu vi algumas perguntas aqui. Sim. Qual que é o manejo de implantação do capiaçu? Quantas gemas por metro? Como é que é a questão de herbicida? A gente sabe que não tem herbicida registrado. E ele tem sensibilidade, Então, vamos lá. Desculpa, pode continuar. O que mais que eu vou ter que falar aí? Não, então, como é que é essa parte de implantação do capiaçu? Essa semana, agora a gente está indo para poder implementar, acho que 2,5 hectares de capiaçu numa propriedade produtor de ovinos aqui, né? Então, a gente está passando bem por esse processo agora. Questão. Capim-elefante, de forma geral, é extremamente sensível a plantas invasoras. Coloque isso na cabeça, tá? E eu não estou falando só de folha larga, não. Estou falando principalmente de braquiária. Existem até algumas teorias, tá? Eu não confirmo isso. Eu já li trabalho a favor e contra, mas estou dizendo para vocês que existem algumas teorias de que haja uma sensibilidade por algum produto alelopático liberado pela braquiária. Tem gente que não acredita nessa alelopatia da braquiária, mas tem gente que acredita.
tá? Não vou emitir, não cabe aqui emitir minha opinião sobre isso, mas ele é extremamente sensível, principalmente a braquiária. Então, o que que acontece? Primeira dica, preparo do solo tem que ser impecável, tá? Porque tem aquela historinha de quando a gente faz cálculo de semente, que a gente aumenta em 20% quando seu solo está mal preparado. Não, aí para segurança você vai e manda dobrar. Aqui isso não tem jeito, porque não funciona. Tá? Então vamos dobrar o número de muda, porque aquilo ali a relação custo-benefício da semente para muda é muito pior nesse caso, né? O plantio por muda ele é complicado pela questão relacionada ao custo. Então você vai ficar botando 25% a mais para garantir, você está perdendo dinheiro. Então faz tudo, o preparo do solo tem que ser feitinho. Não existe a possibilidade do solo mal preparado com capiaçu, se você quiser efetivamente aqueles resultados que a Embrapa falou que o capim entrega. Tá? Então fazer aração, fazer gradagem e obviamente, né, a gente trabalhar com análise de solo. Primeiro passo, faz análise de solo, atende a recomendação da planta, sabendo que você precisa elevar a saturação por base para 60% para ter uma boa produtividade, tá? E essa aração, essa gradagem, feita com antecedência, hein, professora? Para dar uma quebrada. Né? Exatamente. Aí, em alguns casos, inclusive, dependendo da planta... Mas sabe o que eu tenho observado, João? Vê se você observa isso também. Os produtores que estão acompanhando a gente aqui, o pessoal já tem utilizado o capiaçu em área que eles estavam utilizando antes para outras culturas, o milho, sorgo. Então, isso aí já diminui bem, sabe? Não é aquela... O banco de semente já foi utilizado, você só tem um resquício do que estava naquele ano. É o que está acontecendo, por exemplo, com esse produtor que a gente está atendendo essa semana aqui em São João. Então, o que acontece? Uma outra coisa. Fazer o mais rapidamente possível colocar o plantio, colocar as mudas o mais rapidamente possível antes que as invasoras cheguem. Elas não podem chegar antes do capim-elefante. Então, não adianta você fazer todas o preparo do solo e esquecer da vida. Eu vou viajar, vou lá para Aparecida pagar minha promessa e vou ficar por lá. E daqui a pouco você volta, daqui uma semana e meia, as invasoras vão estar lá e você não vai ter colocado ainda, ele não vai ter como germinar. Então, fazer isso o mais próximo possível das atividades de preparo do solo, tá certo? Nós temos hoje... Deixa eu abrir mais um parênteses aqui para vocês. Para quem está ouvindo a gente aqui, o João sabe que o que eu estou falando é verdade. Muita coisa no capiaçu é empírica. É muito vídeo de YouTube, e hoje a gente tem vários especialistas rasos em tudo. Você fica assistindo... Muito guru, né? Muito guru da internet. Você fala um produtor que fala bem, tem um vídeo bom. Aí você vai lá, o cara faz uma filmagem. Assim que eu fiz capiaçu, fica lá, não, aqui é o plantio do capiaçu. Gente, vou falar um negócio pra vocês. Aqui no Instagram a gente pode usar esse termo. Eu já ouvi tanta merda de gente falando que era pra fazer assim ou assado, que você sabe que não vai funcionar. Aí você vira pro cara e pergunta assim, coloca o vídeo da capineira pronta fazendo favor? Pergunta se ele coloca. Entende? Então, esse tipo de coisa aí a gente tem que ver com muita cautela, com muito cuidado, esse cidadão... Porque, olha só, deixa eu... parênteses dentro do parênteses. O meu vídeo mais assistido no meu canal do YouTube é o BRS Capiaçu. Eu fiz um videozinho de 2 minutos lá no Embrapa mostrando capiaçu. É o mais... 3 minutos e pouquinho. É o mais assistido. O negócio é absurdamente assistido. Por quê? Isso é a curiosidade do capim milagroso. Tudo que está escrito sobre capiaçu, o produtor vai lá e assiste. E aí, muitas das vezes, ele aplica. Né? Então, o que tem acontecido, João Carlos? A gente tem observado que é tudo muito empírico para o capiaçu. Certo? É tudo muito assim, sem ciência. Porque a gente tem pouca coisa publicada mesmo. A gente precisa investigar um pouco mais. Pouquíssimas coisas publicadas, entendeu? Então preparando aqui para a live, eu encontrei artigos aí de 2017, um outro, e 2019, 2020. Eu vou falar um negócio para você. A gente não coloca nas duas mãos os artigos que a gente tem publicado com capiaçu, não é verdade? É muito pouca coisa que a gente tem. Então a gente fica achando que essas coisas que aparecem nesses vídeos de YouTube é a verdade absoluta que existe. Então a gente tem que tomar muito, muito cuidado com isso para a gente não ficar caindo nessas coisas. Então a gente tem 2 formas de plantio de capiaçu. Tem um estudante meu, que eu não sei se ele está assistindo aqui agora, nós vamos iniciar o experimento dele de trabalho de conclusão de curso agora. Nós vamos fazer o capiaçu com plantio de estacas, com 2 nós, tá certo? E vamos fazer a planta inteira cortando só a ponta. E vamos fazer diferentes espaçamentos, que aí nós vamos poder falar para vocês com mais segurança vamos fazer taxa de germinação, número de plantas por metro quadrado, e convertendo isso para hectare, né? E aí, para a gente poder ter uma recomendação um pouco mais fidedigna, com repetição, né? Para a gente não ficar tendo que falar essas coisas para vocês assim, ó. Espaçamento correto. A Embrapa falou para a gente que é de 90, né? De 80 até 1,20 m. Se for mecanizado, tem que ser mais de 1 metro para a roda do trator pegar.
Ah, professora, mas será que eu posso fazer com 1,10 m? Se eu posso fazer... Depende, você tem condição de controlar a planta invasora, porque quanto maior for o espaçamento, maior a chance de planta invasora, né, João? Acho que Mas aí, exatamente, né? maior a Mas aí, proteção. menor o espaçamento, pior para você na colheita. Então, o que você faz melhor? Controla a planta invasora no começo ou você consegue colher melhor depois? Você vai colher manual? Então, aperta. Né? Você vai colher Depende, né? mecanizado? Se vira com a planta invasora, porque quanto maior o espaçamento vai ser. Tá certo? Vai ser Uhum. a questão relacionada à invasora. Então, para esse negócio de invasora, gente, é preparo correto do solo, tá? Capim-elefante é muito sensível, extremamente sensível a herbicida. Então, você tem que fazer um preparo do solo muito bom e, ó, reza. Confia que você fez, porque não tem muito que você fazer, a não ser você fazer esse controle manual. Tá? Infelizmente é o que acontece. Mas você atendendo a cultura, porque o que acontece? Plantas invasoras, o João sabe disso tanto quanto eu, ou até melhor, plantas invasoras, todas as exigências e eficiência de uso de nutriente delas é muito melhor do que a das nossas plantas cultivadas. A eficiência de uso de uma planta dessa, por isso que ela é invasora, ela chega sem ser convidada porque ela precisa de muito pouco. Aquele caso de quem se contenta com pouco são as plantas invasoras. Então, a partir do momento em que você atende a exigência do capiaçu, você consegue elevar essa produtividade dele, né? Quando você atende essas exigências. Por isso, João Carlos, que a utilização de adubação orgânica é importantíssimo para você manter, né, a sua capineira produtiva ao longo do tempo. Sobre isso, 20 a 30 centímetros de profundidade na implantação, não pode ficar muda descoberta. E essa é a fase que geralmente a gente faz de forma manual. Então tem que ter capricho, é na enxada, tem que ter capricho, gente. É isso que eu falo. Você tem dois tipos de produtores, aquele lambão e o caprichoso. A possibilidade do produtor caprichoso ter um sucesso na implantação da capineira com uma produção de 50 toneladas de matéria seca por hectare ano, conforme está prometido lá no papel, é maior do que a do cara que vai fazer tudo errado. Então você tem um solo que está muito torroado, o torrão não vai conseguir cobrir a muda. Então, o que você tem que fazer? Mete a grade lá, espera chover, faz de novo, abre o suco outra vez, tá certo? E aí você tem que cobrir a muda toda, tá? Porque senão não vai germinar. Você precisa fazer isso até por ação de efeito hormonal. E outra coisa, gente, a muda, ela precisa de tão pouco para germinar. Muda de capim-elefante, eu brinco com os meus alunos, João Carlos, que você pega uma muda de capim-elefante, bota ela na mão e cospe. Tampa. E fica assim, anda 3 dias assim que vai começar a sair folhinha do meio de seus dedos, né? Então, tem gente que planta muda no copo, né? E já vende. Eu vi alguém vendendo assim também. Entendeu? O pessoal planta a muda no copo e já coloca ali em pezinha. Isso aí dá mais trabalho na hora do plantio do que se jogar a muda no suco. Se for para pequenas áreas, funciona porque você só coloca na sua capineira aquilo que você efetivamente sabe que vai germinar. Uma boa forma, João Carlos, de você saber se a sua capineira está bem implementada, conta lá e vê se você tem em torno de 30, 40 perfilhos em 1 metro quadrado. Aí você sabe que o espaçamento foi bom, que a adubação está legal. Então, olha lá, vê se você tem entre 30 a 40 perfilhos em 1 metro quadrado, que aí você sabe que tem foi implementado de uma boa forma. E, obviamente, atendendo às exigências nutricionais da planta. Eu concordo demais. Preparo inicial do solo tem que ser bem feito. É barba, cabelo e bigode, não tem jeito. E controle de planta daninha no período de emergência tem que ser muito bem ajustado, porque senão complica. Exatamente. O seu stand de planta vai dar uma reduzida bem grande. Eu tenho 2, 3 anos que eu tenho trabalhado com capiaçu, não tenho tanta experiência com capiaçu ainda, quanto eu tenho com outros capins elefantes, mas tem que fazer muito bem feito. Ele é mais produtivo, bem feito no início, né? Vai embora. Professora, você começou a falar aí de utilizar adubação orgânica para manter a capineira. Teve uma pergunta aqui, quanto tempo dura uma capineira dessa bem manejada? Nossa senhora, eu não queria estar... Dura até acabar, né? Eu já queria estar aposentado quando você precisasse trocar, se você implementar esse ano. Vamos combinar assim? Implementa esse ano, aí no dia da minha aposentadoria você vai avisar para mim, que eu vou avisar aqui, provavelmente você vai dizer, professora, minha capineira está lá até hoje. Mas tem que haver, sim, em alguns casos, João Carlos, uma taxa de renovação, né? Então, talvez uma taxa de renovação, não dela total, mas parcialmente você vai fazendo isso, com as próprias mudas que você já tem. Eu acho que não menos que 10, 12 anos. Tá? E principalmente quando a colheita ela não é muito bem planejada, né?
Sim, sim. Porque, de repente, o cara colhe no momento que não era para colher, e aí fica aquele espaço vazio, porque a rebrota não está muito ideal e tal. Eu já vi isso aí, problema com capim-elefante, né? Normal. Sabe o Comum. que aconteceu esse mês? Agora esse mês de... Foi no final de outubro. Eu fui numa das propriedades que tinha... Não, eu fui lá no começo de outubro, numa propriedade que tinha capiaçu. Aqui atrasou muitas chuvas, né, João? E aí ele tava lá com muito capiaçu que ele não usou. Muito capiaçu ele não usou. Ele falou assim, professora, pelo amor... A capineira tava passada, horrível. Ele, professora, o que eu faço com isso? Aí ele perguntou assim, eu posso cortar e jogar aqui do lado? Eu falei, não, porque aí nós vamos falar de mitos e realidades aqui, e todo mundo está dizendo que ele é uma belezinha, mas ele tem problemas, todo mundo tem. Né? Isso que eu falo, a mulher bonita Tá vem vendo, junto com por exemplo, problema, para os camaradas aí. Arrumar uma mulher bonita é trazer problema, dor de cabeça, se for só dor na cabeça, tá bom, o resto aqui não pode. Tá certo? Então, vai te dar dor de cabeça. Né? Então, o cidadão foi, não sabia o que fazer com aquilo, eu falei assim, se você jogar esse negócio aqui, você vai só ajudar a formar um microclima ideal para o fungo que tenha cometido o capiaçu. Eu tenho tido vários relatos, principalmente do norte do Brasil, tá? De muitas plantas de capiaçu acometidas com bipolares maides ou maides, tá? Nós vamos ouvir falar das duas formas. Várias plantas de capiaçu acometidas pelo fungo bipolares, principalmente em regiões mais úmidas ou em capineiras irrigadas. É recordista em capineira irrigada. Por causa da umidade, então o que acontece? Se você ficar deixando o resto da cultura, porque você deixou passar e não colheu por algum motivo, porque você não esperava essa produtividade toda da planta, não precisou alimentar todos os seus animais, e joga ali do lado, tá? Vai desenvolver o fungo, que são aquelas manchas roxas, pessoal, que vocês veem nas folhas de capiaçu. Se algum produtor aí já viu essas manchas roxas, avisa a gente aí, por favor, que isso também ajuda a gente nesse banco de dados da gente, mesmo que seja só né? É interessante a gente saber disso. Tá? Então ele tem esse problema sério com bipolares. Eu falei, produtor, jogar aí você não vai. Você corta em sila. Ah, professora, mas eu não tenho dinheiro. Porque, desculpa, ele estava passado, mas ele era melhor do que nada, melhor do que você perder. E ele vai fazer silagem de milho? Não vai. Né? Então eu falei assim, então você ensila. Não, professora, mas eu não quero. Eu falei assim, então você dá para os outros. Dá seu jeito. Corta isso aí e dá para alguém. Ele ainda conseguiu arrumar um esquema lá e vendeu o capim para o cara fazer a silagem lá. Aí eu vou dizer um negócio para vocês. O cara que comprou fez uma boa compra, independente do valor que ele pagou? Provavelmente não, porque esse cidadão ele não fez planejamento forrageiro. Aí tá comprando qualquer porcaria para dar para as vacas dele. Por isso que planejamento forrageiro é essencial. Mas isso é assunto de uma outra live, né, João? Tá? Então, esse da live. esse da live. Então, o cidadão que não fez planejamento forrageiro comprou a porcaria lá, o troço que ele tava vendendo. Você tá entendendo? Então, isso aí acontece. Mas ele não podia largar lá, ele não queria ensinar, então eu falei, dá para os outros. Ele melhor do que dá, ele vendeu para alguém. Tá? Então, para quê? Para a gente, a partir desse momento agora, começar a ajustar o manejo da capineira dele. Tá? Capim DRS Capiaçu, para ser utilizado, tá? Para corte e oferta no coxo, deve ser cortado com uma altura aí perto de 3 metros. Isso vai dar mais ou menos entre 50 e 70 dias. Teor de proteína perto de 8, 9, dependendo se você atender a exigência da planta. Capiaçu, para ser utilizado desculpa, os cachorros já começaram a agitar. Capiaçu, para ser utilizado para silagem, ele vai ser cortado com 4 metros, 4 metros e meio, que vai dar entre 90 e 110 dias. Tá? Então, você consegue trabalhar aí com 3 cortes por ano. Se você estiver utilizando para silagem, você consegue trabalhar aí, né, com quase 4, quase 5 cortes, se você estiver utilizando essa forrageira para oferta no coxo. Divide as glebras direitinho, faz o planejamento para saber o que você corta cada dia e faz a sua conta diária que você precisa para atender os seus animais. Planejamento é tudo, né, pessoal? Exatamente. Não tem jeito. Serve para uma viagem, serve para uma fazenda, serve para uma empresa, serve para tudo. Exatamente. Professora, tem muita pergunta agora e também chegou na caixinha para comparar silagem de capiaçu com silagem de milho. Nós já falamos um pouquinho, você quer retomar nisso aí, não? Então, na verdade é o seguinte, já falei para vocês, tá? NDT menor no capiaçu, digestibilidade da fibra pior no capiaçu, tá? Então, isso por si só, maior NDT já dá ponto para o milho e perde o capiaçu. Maior produtividade do capiaçu, mais barato implementar a cultura, se você fizer as coisas certas, tiver um solo que já está mais ou menos encaminhado, tá? E a vantagem, perenidade, né? O milho você tem que plantar todo ano, fazer seu empréstimo lá no banco, ficar pagando um ano, né? O capiaçu não, você vai fazer isso só uma vez, né? E tratando bem,
tem que tratar bem, ele vai se perenizar. Essa, para mim, João Carlos, é a maior vantagem do capiaçu. Tá? Mesmo que ele tivesse uma produtividade compatível com a do milho, para mim essa é a maior vantagem. Né? O fato dele ser perene e ele continuar ali com o produtor. Então, tem uma postagem, tá? Lá no nosso Forra de Cultura e Pastagem, em que eu comparo o capiaçu com o milho. Tudo explicadinho lá, NDT, valores. Aí vocês deem uma olhada lá depois para vocês verem isso. Então, para animais, alguém perguntou aí o que seria um animal de alta produção. Se você tiver animal que tem produção aí de 17, 20 litros de leite, se você trocar da silagem de milho para silagem, vamos trabalhar só com volumoso, tá? Se você fizer essa substituição, você vai sentir que tem quebra no leite, tá? Isso é o quê? NDT. Tá? Então, esses animais de alta produção... Você, por exemplo, tem um compost barn, tá? Então, você tem vacas de altíssima produção. A gente tem um produtor aqui que tem um desse aí, e ele tem vaca que produz absurdos aí, 35 litros de leite. Esse animal, você não espera que ele vai ter a mesma resposta. Não espere. Tá? Obviamente que nós estamos falando aqui de concentrado e tudo mais, mas o que acontece? O concentrado e o volumoso, eles vão trabalhar em conjunto. Porque tem efeito aditivo de concentrado em cima do volumoso e tem efeito substitutivo. Tá? Então, quando você está usando o concentrado e ele vai ter esse efeito substitutivo para ele fazer o papel aí, para substituir o consumo de volumoso, você vai perder dinheiro. O que você tem que fazer é um efeito aditivo. Tá? Então, você tem que mudar, inclusive, o balanceamento da sua ração, né, do seu concentrado, quando você modifica a fonte de volumoso. Então, quando você sai da silagem de milho para silagem de capiaçu, não é simplesmente sair, você vai ter que reformular a sua dieta. Isso é uma outra coisa que o produtor também precisa entender. A formulação do concentrado, ela é importantíssima para te ajudar a entender o desempenho que seus animais têm com o volumoso. Não é só daquele famoso 1 quilo para 3 litros e vamos que vamos, não. Exatamente. Isso aí, né, não cabe mais. Hoje, numa pecuária, né, a pecuária que nós estamos tanto falando da pecuária 4.0, né, João Carlos? A gente não pode mais pensar nisso, né, de fazer dessa forma. Tá? Então, dá para substituir, mas eu já dei para vocês as ressalvas. Eu também concordo que é um alimento importante, que produz muito, que tolera seca. Tem uma grande vantagem, que ele floresce mais ou menos em junho, por aí, ele, né? É tardio, o florescimento dele é tardio. Ele é bem tardio, então tem essa vantagem frente aos outros. E que o planejamento dele tem que ser em função da categoria animal que eu vou suplementar. Eu trabalho basicamente com gado de corte, então um pouquinho do leite. Não vou trabalhar no gado de leite, é alta produção, mas o gado de corte depende da categoria animal que eu vou suplementar. Não vou fazer uma terminação, com certeza não vou fazer uma terminação. Não vai. Foi bom você ter trazido foi bom você ter trazido esse exemplo do gado de corte, porque é bem interessante. Você não vai chegar lá na terminação e você vai conseguir fazer o acabamento que você espera. Não mesmo. Mas você em não vai ter alguns cenários de produção, é uma ótima alternativa, né, professora? Sim, você pode, por exemplo, para animais de menor exigência nutricional. Ele é perfeito. Porque ele é mais barato, entendeu? Esse produtor que eu falei para vocês aí, que ficou mais de 1 ano sem cortar, ele tinha cortado para fazer silagem. Eu tava lá, né? Ele abriu a silagem, estava aberta quando eu fui. Tava ótimo, fantástico, maravilhoso. Ele tava dando para as novilhas, ótimo. Pronto, resultados interessantíssimos. O ganho delas esperado, tudo no script, perfeito. Você está acompanhando o tempo, professor? Eu não estou, não. Estamos 40 minutos aí, já estamos 40 minutos conversando, falta 20 minutos aqui. Ah, então beleza. Acho que dá tempo da gente falar muita coisa, né? Falei, eu sou novo nesse negócio de live, né? Você que tem a mãe. A gente vai aprendendo. Aqui, muita gente também perguntou sobre silagem, sobre capiaçu, para cavalo, sobre rotacionado em capiaçu. Você quer repassar de novo? Capiaçu para cavalo, cortado na época certa. Inclusive, quem ouviu o podcast de Pânico Máximo, eu deixei claro que eu não recomendo pânico para cavalo, mas por causa desse povo que erra no manejo e acaba matando os bichos que são mais sensíveis. Né? A maior parte dos relatos que a gente tem de mortalidade de cavalo é quando a planta está passada. Tá? Então, a gente já tem nessa planta aí um problema com digestibilidade de fibra, então provavelmente nós vamos também ter esse problema com o cavalo. Ah, professora, mas lá na fazenda não sei de quem, no Aras não sei de quem, só usa isso. Falei, ótimo, que bom que deu certo. Agora, se me pedisse para recomendar, eu recomendaria só se eu soubesse que o camarada que está cuidando disso é um camarada caprichoso que vai respeitar
as questões relacionadas à fibra, tá? Então pode, mas desde que você respeite bem esse negócio da fibra. Rotacionado para capiaçu. Proibido. Esquece isso. Vamos esquecer esse assunto? Vamos esquecer esse assunto? Não vamos mexer com isso. Gente, para que você quer fazer um rotacionado de capiaçu? Já que você quer plantar de muda, planta o curumi, ué. Você vai comprar a muda de curumi lá no mesmo cidadão que te vende capiaçu. O curumi é uma cultivar de capim-elefante baixa que é própria para pastejo. O capiaçu não foi lançado para pastejo. Capiaçu é para corte. Seja para ser oferecido como capineira mesmo no verde picado no coxo ou para silagem. Para pastejo você tem o curumi. Se quiser plantar por mudo. Se não quiser, você tem bombaça, quênia, zuri, um mundo para fazer rotacionado. Tá? Mas se você quiser muito um capim-elefante, usa o curumi, que é uma gracinha, uma fofurinha, altíssimo teor proteico. Assim, eu sou fãzoca do curumi. Para mim, o único defeito do curumi é ele ser propagado por mudo. Não fosse isso, eu já estava com ele aqui em tudo quanto é passo da universidade. Com certeza. Professora, nós temos um rotacionado de capim-elefante na fazenda experimental lá em Igarapé, onde a gente treina o lá, 15 hectares. Professora, é para treinar para ficar bom. O menino tem que ficar bom em manejo rotacionado, porque, vou te falar, é diferente de qualquer outro. É diferente de qualquer outro. Exatamente. Se não for bom, não dá conta, não. A Embrapa ficou muito tempo, né, trabalhando com algumas cultivares Napier mesmo, para ser utilizado para pastejo, né? Mas a gente tem a cultivar anão, o mote, né, que é utilizado para esse propósito, ele tem um entrenó curtinho e tal, mas a relação lâmina-como do curumi é melhor do que a do mote. Então, nem tem muda mais, eu acho, do anão, assim, para venda. Mas a do curumi tem algumas pessoas que já são cadastradas pela Embrapa, e isso é um conselho que eu dou a vocês, tá, pessoal? Se for comprar muda, compra do pessoal que é cadastrado pela Embrapa, porque você sabe que você está levando de fato o capiaçu. Tá? Então, é interessante que vocês prestem atenção nisso. Tá? Porque tem muita mistura, vai aparecer um camerun ali no meio, alguma coisa. Você identifica logo, mas pode ser que misture muito. Tá? Alguém perguntou, professora, sobre tolerância a encharcamento, e eu já encaixo com cigarrinha. Nenhuma tolerância ao encharcamento. Inclusive, o capiaçu sofre menos se tiver um veranico ou se tiver uma seca do que sofreria com alagamento, tá? Então, só uma dica. Eu já vi relatos de uso de capiaçu no Nordeste brasileiro com relativo sucesso, mas ela com alagamento é muito sensível. Então, esquece utilizar em área de várzea. Cigarrinha das pastagens. Ih, pronto, passou, gostou, amor, ficou. Cigarrinha chegada ali no capiaçu, isso é outra coisa. É o capim maravilhoso, lindo, maravilhoso, mas ele tem alguns defeitos. Para mim, o primeiro deles, né, a propagação por muda, mas tudo bem, mais barato que o milho todo ano. Depois, fungo, bipolaris maides, ela pega mesmo com vontade. E a cigarrinha das pastagens, tá? A marranava, desculpa. Que pega o capiaçu, sim, tá? Então, existe controle biológico para a cigarrinha das pastagens, mas aí também tem que estar com um pouco mais de umidade para o fungo conseguir fazer esse controle biológico. É interessante a gente fazer a contagem da cigarrinha, das espumas. Aí vocês podem me perguntar, professora, se der cigarrinha, o que eu faço? Eu costumo brincar com meus alunos assim, deu cigarrinha no meu passo, professora, o que eu faço? Eu falei, senta e chora. Não tem muito o que ser feito. No caso da capineira, o conselho que eu te dou é o seguinte, deu cigarrinha, corta e ensila, para você vencer ela. Corta e ensila, porque senão você vai perder mesmo. Tá? Isso dá outra live também, né, professora? Isso aí dá. Manejo para esse tipo de coisa aí, para manejo para cigarrinha, é outra live. Até quero ver se eu consigo chamar alguém para falar disso lá aqui no Forja de Cultura e Pastagens. Eu vou chamar, já tem alguém em mente, só preciso convidar. Esperar e rezar para a pessoa aceitar. Eu sou lá de Campo Grande. Eu tô vendo o Celso para ver se ele. Eu vou conversar com o Celso Dornelas para ver se a gente consegue falar de doença. Tá? Então, a cigarrinha pega, tá, pessoal? Pega com vontade. Pega. Eu tive um probleminha com uma lagarta também, numa rebrota agora também. Sim, de vez em quando tem. Eu tô doido para não aparecer nada dessas coisas aqui nesse experimento nosso, do meu orientado que vai começar aí, mas já tô na esperança aqui, na expectativa de ver o que vai acontecer. E é bacana que esse processo do plantio desse capiaçu vai dar para o pessoal aí acompanhar tudo, que eu vou colocar tudo. Mas aí é diferente, né? Que eu vou levar do começo ao fim, eu vou mostrar tudo para vocês, desde preparando até a lavoura, né? E eu chamo de lavoura também, tá, pessoal? Capiaçu é lavoura. Eu não chamo.
até a lavoura de capiaçu pronta. Na lavoura não é só de milho, não. Seu pasto é uma lavoura, como a sua capineira também é. Você está cultivando aquilo ali para fazer silagem, né? Uhum. Professora, vamos falar então de manutenção para fechar, porque nós já falamos de silagem de capiaçu comparado com milho. Alguém aqui perguntou do capiaçu para feno, não sei, acho que não, Não, não pode. não dá para nem falar, né, professora? Não pode, não existe isso, tá? Mombaça. Como? Outro dia mandaram uma mensagem para mim perguntando se podia fazer feno com mombaça. Qual é a resposta para isso, pessoal? Não, porque a planta tem um como muito grosso, não vai perder água, folha grossa. Isso é planta fina de feno, gente. É só para planta fina de caule fino. Folha fina. Planta grossa, esquece, porque senão não dá. Manutenção, né? Você quer que a gente fale um pouquinho de manutenção? A capineira, gente, ela tem alta exigência em manejo, então ela tem uma alta exigência em manutenção. É essencial, tá, que você faça os cortes adequados. Deixar uma altura de resíduo nesse corte é interessante, mas ela não pode ser muito alta. Isso também é outra coisa que precisa ser acertado, tá? Você passa com a máquina quando você for fazer para silagem, você vai passar ali, pega, leva tudo que você puder, tá certo? João, eu vou perguntar a mesma coisa que a moça aqui. Vai ficar salva a live? Vai ficar salvo. Se eu não der mole, né? Não, você não dá mole não, João. Pelo amor de Deus, que essa é a atividade dos meus alunos. Os que não conseguiram assistir hoje vão ter que assistir depois. Salva a live de TV. Vai dar Depois certo. eu tiro e mando para eles. Vai dar certo, sim. Ela vai ficar salva. Então, a manutenção é essencial, principalmente em relação à adubação de manutenção. Tá? Então, reposição de nutrientes. O que a gente precisa pensar aqui, ó? Não vamos ser humildes em relação à utilização do nitrogênio. Mesmo que você trabalhe com matéria orgânica, ela demora muito a mineralizar dependendo da qualidade dela e não vai entregar a quantidade adequada. Então, o que a gente recomenda? É você trabalhar com pelo menos, olha o que eu estou dizendo, pelo menos 250 a 300 quilos de nitrogênio por hectare ano, dividido em doses de no máximo 75 quilos, porque se você colocar acima disso, você perde muito, a cada corte. Cortou, ureia nele. Cortou, ureia nele. Tá? Então você vai lá e fala assim, olha, eu vou fazer o corte direitinho como manda figurina aqui. Porque assim, gente, se eu falar para vocês assim, corta o capiaçu a cada 90 dias. Pode ser que na sua região não dê 90 dias. Tá? Pode ser que na sua região dê 110. Aquela altura lá, que ela está combinando uma produção muito boa com uma qualidade razoável. Né? Não se recomenda deixar o capiaçu passar muito por causa desse problema relacionado à fibra que eu te falei. Então, você faz mais ou menos uma conta. Aqui na minha região, para eu poder fazer o corte para a cidade, eu vou conseguir fazer 3 cortes por ano. Então, beleza pura. A professora mandou botar 300 quilos de nitrogênio, mas aí se eu botar 100 quilos, vai ficar complicado para mim. Dependendo, tá? Você até pode trabalhar com esses 100 quilos se você for gastar para fazer uma quarta aplicação, porque não vale a relação custo-benefício. Tá? Mas não trabalhar com menos do que 250 quilos de nitrogênio por hectare ano. Tá? Essa é a questão relacionada à manutenção. Uma outra coisa também... gente, olha quem está aqui, o professor Irã. O professor Irã, zootecnista do ano, orgulho de Minas Gerais, a ABZ Minas se orgulha muito do professor Irã e eu também, dele estar aqui assistindo essa live. Em casa, né? Exatamente, está em casa aí com vocês. Um abraço enorme, professor Irã. Eu tenho um carinho muito especial, sempre me tratou muito bem, sempre foi um exemplo para mim, não só de profissional, mas principalmente pessoal. Uma pessoa extremamente acessível. Um abraço aí, professor. Estudei muito para Brad Pearson com a postilinha dele. É uma contribuição, né? O que eu estava falando mesmo, João? Perdi aqui o raciocínio. Professora, fica gente aí importante vindo na live, eu perco o raciocínio aqui. A adubação. Adubação de cobertura. Isso. Aí, uma outra coisa que também é importante a gente salientar, pessoal, é que a gente precisa fazer calagem no momento da implantação, porque se depois você ficar trabalhando com matéria orgânica, se vocês não sabem, matéria orgânica, você acidifica o solo. E aí você trabalha... Nitrogênio também. Exatamente, porque para cada nitrato que está entrando, está protonando o seu solo que um H+ está saindo. Então, quer dizer, há um problema relacionado à acidificação. Então, você tem que fazer uma avaliação de solo da sua capineira periodicamente, sendo muito boazinha com vocês, pelo menos a cada 3 anos. Tá? Para a gente poder... Mas o melhor seria ano sim, ano não. Tá? A gente fazer essa avaliação. A saturação de base é muito alta, né, professora? Muito alta. Muito 60 alto. Pelo menos. Exatamente. Né? Só que isso aí, João, não está escrito em nenhum manual. Isso aí está escrito solto. Isso é uma outra coisa que a gente precisa conversar, a gente da Floricultura, se a gente convergir para a atualização desses manuais de recomendação de adubação.
né? Porque tá tudo ultrapassado, tá todo mundo bem velho, né? Pode ser sulfato de Dois amônio, pontos, né? sim. O pessoal está perguntando se pode ser sulfato. Pode. O sulfato te deixa um pouco mais livre para a hora da adubação, que você não precisa fazer necessariamente nas horas mais frescas do dia, depois de uma chuva ou antes de chover muito, né? O sulfato E de é fonte de amônio enxofre também, e né? o enxofre que ele traz, Todo né? mundo esquece, né? Enxofre. Exatamente. E a adubação de cobertura, eu gosto de usar também fonte 25-20, por exemplo, para colocar o potássio, porque a Sim, o extração de potássio potássio é sempre muito é muito alto. alta, né? É sempre muito alto. Produz muito, traz muito. Isso, o potássio é um nutriente que tem maior concentração, né? Porque é usado para poder abrir e fechar estômago, com processo fotossintético, o pessoal esquece, negligencia muito o potássio, né? Então, como é uma É, planta de alta exigência, se tiver menos de 50 miligramas por decímetro cúbico de potássio, você já tem que se preocupar, acende o alerta, já pega o manual de recomendação e vai fazer essa recomendação do potássio. Geralmente, quando as plantas estão aí mais ou menos com 50 centímetros, a gente já faz essa adubação de cobertura. Mas aí a gente está falando agora da manutenção, quando você já tem uma capineira há um ano, que você já fez todos aqueles cortes, né, que foram realizados, é interessante que você faça a aplicação do potássio. E um detalhe, se você aplicar o potássio junto com a ureia, você diminui a possibilidade de perda do nitrogênio por volatilização. Tá? Então, se você utilizar o cloreto de potássio junto com a ureia, é por isso que o formulado ele é interessante. Você trabalhar com ele para ele diminuir a volatilização da ureia quando você utiliza o potássio. Tá? Mas bem lembrada essa questão relacionada ao potássio. nesses plantios que eu fiz, eu entrei só com fósforo e em cobertura entrei com nitrogênio e potássio, né? Isso. Mas por ser, Não, por cobertura ser você... cova, por ser cova, não me impediria, né, de entrar também com nitrogênio e potássio no plantio, só não entrar com Não, nitrogênio mas não todo. é bom porque ela ainda vai demorar um pouco para enraizar, você vai acabar perdendo esse nitrogênio, esse potássio que já vai ter vazado do solo ali, né? É. Aí é E melhor você aí, jogar em cobertura mesmo. e aí pode até falar um pouquinho também nessa questão do plantio de novo. Alguém me perguntou aqui também me perdi aqui do colmo já mais passado, se tem problema de plantar. Não é bom, tá? Eu vou falar a frase que eu sempre falo. Tudo lhe é permitido, mas nem tudo lhe convém. Você pode, tá? Mas você pode saber que vai ter muita falha na sua capineira. Muita falha. Qual a idade certa para você fazer isso? Pega aí uma planta que vai estar aproximadamente com seus 70, 80 dias aí, que ela vai estar bem novinha, bem bonitinha. Pega o pé. Alguém perguntou se pode utilizar esterco de curral. Eu não quero deixar essa pergunta passar. Você até pode, mas se você deixar o seu gado lá na braquiária, ela tá sementeando, você pega esse esterco que não tá curtido e joga lá, meu amigo, você vai ter um problema com a sua cabeça absurdo. Se você estiver usando só a capineira, né, se os seus animais não vão para pasto, se não tem contaminação de semente de outras forrageiras, tudo bem. Aí você pode trabalhar com esterco fresco, mas é interessante que seja esterco curtido, tá, pessoal? E ainda assim, você sabe que vai vir problema aí. Em relação a isso. Então, voltando aqui ao assunto para não deixar a pergunta passar, João, o ideal é isso, você trabalha aí com 70, 90 dias, ela tá nova, tá bem, você ficar pegando essas plantas que tem 1 ano, 2 anos, aí vai ter muita falha no processo de germinação. Pode esperar que vai ter. Tá? Vai germinar. A gente tá falando daquela planta que eu acabei de contar para vocês. Bota na mão, cospe e tampa, que ela vai germinar. Tá certo? Só que aí você não vai ter uma planta tão vigorosa, você não vai ter, né? É isso. Professora, tem pergunta demais da conta, eu tô meio perdido no tempo aqui. A gente tá a 6 minutos, daqui a pouco a gente tá terminando já. Deixa eu ver aqui se aparece para mim o tempo. Não, o tempo só você consegue saber quanto tem. Só eu consigo ver? Se você apertar esse negocinho do ao vivo aí, não tem um tracinho rosa aí ao vivo? Aperta aí que vai Tem, aparecer. tem. Aperta aí. Deve estar Tem aparecendo para 6 você. minutos, irmão. Então. Apareceu, 6 minutos. Então pronto. Aí a gente sabe que ainda tem 6 minutos. Mas vamos perguntando, ver o que esse povo quer saber e nós vamos respondendo. Vai perguntando aí, pessoal. Nós estamos aqui para falar de capiaçu. Então vamos lá. Eu usaria. Eu tô falando de comparar ele com a cana, né? Tô esquecendo aqui. Então, eu não gosto de silagem de cana. Cana para mim só serve para fazer. Cana para mim só serve para fazer o que eu gosto, a água que passarinho não bebe. Tô brincando, tá, gente? Eu tô brincando, tô falando em relação a cana para silagem. Eu acho que tem muita coisa ainda de silagem de cana que a gente precisa trabalhar, eu principalmente, mas pessoal, isso é uma coisa minha, tá? Não tô dizendo que quem faz tá errado, nada disso não.
Eu não gosto de silagem de cana. Então, assim, eu não quero entrar no mérito dessa comparação, porque eu acho que aí eu ficaria com capiaçu. Tá? Então, alguém falar para mim que a silagem de cana é melhor que a de capiaçu, ou você cortar cana tendo que colocar ureia, é melhor, eu não vou concordar. Tá? Então, acho que eu já dei minha resposta, né, João Carlos? Em relação a essa comparação, tá? Eu acho que a questão do Também tem muita pergunta que não. Em relação também ao comparativo que eu vi aí, que alguém pediu, silagem de capiaçu com a silagem de sorgo, tá? A silagem de sorgo, ela tem menos NDT do que a silagem de milho, mas não tão pouco quanto o capiaçu. Então, ela ainda é um pouquinho superior. E aí a comparação, ela fica assim, se a gente for avaliar a proteína bruta por hectare, tá? O capiaçu por hectare é maior, porque ele tem uma maior produtividade. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo colocar? Tá? Então, a diferença do capiaçu para o sorgo, em relação a isso, ela é menor do que quando a gente compara isso com o milho, né? Porque o milho ele tem uma produção menor, mas ele tem mais NDT, tá? E o sorgo vai ter essa produção menor com menos NDT que o milho. Então, assim, não dá, tá? Então, se lá alguém está querendo perguntando coisa de silagem de cana aí, eu não vou me ater a responder vocês sobre silagem de cana, não. O pessoal já emitiu a minha opinião, mas eu falei, a minha opinião. Tem gente que faz e ama, tá? Até porque silagem de cana é isso, ou você ama ou você odeia, né? Verdade, hein? Verdade. Eu já tive problema quando era mais novo com silagem de cana, Deus me livre. Eu também. Então, Mas acho que é por isso que eu traumatizei em relação a isso. Agora sim, o João, a gente está aqui há 3 minutos, talvez, de 3 ou 4. Se eu utilizaria o capiaçu no meu sistema de produção, usaria. Eu não tenho a menor dúvida. Porque ele se encaixa em alguma categoria no meu sistema de produção. Ele diminui meu custo, ele vai impactar menos no meu custo de produção. Porque, gente, o importante, eu sempre digo isso também, não é você saber o quanto você recebe pelo leite e pela arroba. O importante é você saber quanto você gastou para produzir aquele litro de leite e aquela arroba. Então, quando você tem a possibilidade de diminuir seu custo de produção para maximizar seu lucro, tá certo? Então, você tem que abraçar essas oportunidades. E o capiaçu, ele é uma oportunidade. Ele não é a salvação da pecuária brasileira. Ele não vai resolver todos os seus problemas, tá certo? Porque ele tem uma série de nuances, como, por exemplo, fungo, cigarrinha das pastagens, baixa NDT, digestibilidade baixa dessa fibra, tá certo? Então, ele não vai resolver todos os seus problemas. E uma coisa é assim, não existe capim milagroso. Alguém colocou, que você tinha colocado lá, alguém falou qual o maior mito da pecuária, falar que o capiaçu é a melhor planta, não foi isso? É a melhor planta que existe. Então, a resposta que eu tenho para dizer assim, isso pode ser mito para uns, mas é uma realidade imensa para outros. Por quê? Porque o capim que é ruim para você, ele pode ser o melhor para o outro. O capim que é bom para você, ele pode ser uma porcaria para o outro. Então, o que eu sempre digo, existe capim ruim? Não, existe capim mal manejado. Existe capim ruim? Existe. Se não existisse, a gente não ia estar tentando melhorar os que a gente tem. O capiaçu nem teria chegado aí e a gente estava até agora só com o Cameroon e Napier. Vocês entenderam a dicotomia que existe entre tem capim ruim e não tem capim ruim, tá certo? A forrageira milagrosa, ela não existe. Mas nem por isso a gente tem que deixar parar de tentar buscar. O capiaçu é um exemplo disso. É uma planta que tem folha de cabo a rabo, literalmente, eu nunca vi um troço desse. Você pega um perfil de capiaçu, ele tem folha literalmente, né, João, de cabo a rabo. Folha verde. Em relação a mais ou menos 75%. Exatamente, né? A do curumim ainda é melhor que isso. Entende? Então, ele é uma planta forrageira que tem uma baixa taxa de senescência, é uma planta forrageira que fica lá em pé o tempo todo e bem, tá certo? Resistente ao tombamento, isso também é interessante. A outra coisa, começou... Vai acabar? Então tá bom, muito obrigada. Tá, obrigada. Eu agradeço demais. De passar. Não, agradeço, a mensagem foi bem passada. Eu acho que deu para todo mundo absorver muita coisa. E eu vou parar isso aqui. Pessoal, muito obrigado. Eu tenho que parar, porque se eu não parar isso aqui, a Janaína me bate, o pessoal do meu grupo me bate. Muito obrigado, a gente se vê na próxima, tá bom? Um abraço, pessoal. E salve isso aí, viu, João? É só apertar lá. Deseja salvar? Sim, eu tô esperando para poder capturar e botar lá no YouTube. Um abraço, pessoal. Beijo para todo mundo. Obrigada. Beijo. Tchau.